Olá, turma. Sou o professor de matemática, o professor Matheus Rodrigues de Castro, e hoje vamos ver sistema de equações do primeiro grau envolvendo duas variáveis. Deixa eu passar para o próximo slide. Aqui eu vou citar exemplos de sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Estes são os exemplos. E primeiramente, o que precisamos fazer? Identificar as nossas duas variáveis, que no caso são x e y. Qual o intuito do nosso sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis? Descobrir o valor dessas duas letras, dessas duas incógnitas, dessas duas variáveis, que no caso são x e y. Vale ressaltar também como identificamos um sistema de equação. Um sistema de equação é representado por essa chave. A partir do momento que temos duas equações associadas a uma chave, duas ou mais equações, na verdade, temos um sistema de equação. Como proceder, Como resolvemos esse sistema de equação e como descobrimos o valor de x e y? Vamos ver no decorrer da aula. Eu vou apresentar para vocês as duas formas mais utilizadas de se resolver um sistema de equação, que é o método da adição e o método da substituição. Não existem somente essas duas formas de solucionar um sistema de equação, porém, são as formas mais utilizadas para se solucionar esse tipo de problema. O método da adição. Este método consiste em deixar o coeficiente de uma das incógnitas opostas. Desta forma, ao somarmos os membros das duas equações do sistema, irão recair a somente uma equação com uma incógnita. O que eu quis dizer com esse texto? Aqui a gente tem como exemplo esse sistema de equação. Só um momento também. Nessa aula de hoje, a gente vai frisar somente no método da adição, que é para melhor fixação da utilização desse método, de como é que a gente aplica esse método para solucionar esse problema de sistema de equação do primeiro grau. Na próxima aula, eu vou explicar o método da substituição. Voltando para cá para o slide, como é que a gente aplica esse método da adição? Ele consiste em tornar um dos valores dessas duas incógnitas, a gente sabe que aqui do lado desse y tem um 1, escondidinho, tem um 1. Então, ele consiste em tornar um dos valores que acompanha essas duas incógnitas aí, o oposto da linha de baixo. Ou seja, eu quero transformar 2x em menos 2x para que eu possa anular com a linha de baixo, ou eu quero transformar y em menos 3y para que eu possa anular com a linha de baixo e resolver o meu sistema. Eu quero reduzir esse meu sistema a somente uma equação com uma variável. Como é que a gente faz isso? O primeiro passo é multiplicar a primeira linha, Aqui eu escolhi trabalhar com a primeira linha. Se vocês quiserem trabalhar com a segunda, não teria problema algum. Mas a gente vai multiplicar a primeira linha aqui por um valor que torne esse 2x oposto ao 2x de baixo. Que valor seria esse? Menos 1. E se eu multiplicar essa primeira linha por menos 1, eu vou transformar essa equação, essa primeira equação aqui, nessa equação aqui. Ela vai virar menos 2x menos y menos 6. Por quê? Eu tenho que multiplicar por menos 1 todos os termos. 2x mais y igual a 6. Como é que a gente faz isso? Multiplica tudo certinho aqui, vai ficar 2x vezes menos 1 é menos 2x. Mais y vezes menos 1 é menos y. E 6 vezes menos 1 é menos 6. A partir do momento que eu multiplico por menos 1, eu obtenho essa equação aqui. O que aconteceu agora? Se eu substituir a equação que eu obtive agora na equação anterior e aplicar o método da adição aqui, o método da adição, eu vou conseguir anular
o termo x da primeira equação com o termo x da segunda equação. Ou seja, eu vou conseguir anular agora menos 2x com 2x. Aqui está. A partir desse momento, a gente vai possuir uma equação somente com a incógnita y. O que é a incógnita y? É o que resta aqui da nossa adição aqui, ó, das duas equações. A partir do momento que eu subtrair menos 2x por 2x, aqui vai dar zero. Menos y mais 3y vai dar mais 2y. Por que vai dar mais 2y? Porque aqui eu tenho sinais diferentes. Então, o que eu faço? Eu subtraio e dou o sinal do maior, que no caso é 3y. Vai ficar mais 2y igual a menos 6 mais 2 é menos 4. Aqui eu também tenho sinais diferentes, subtraio e dou o sinal do maior, menos 4. A partir do momento aqui, a gente vai ter uma equação. Ó. Se a gente for reparar, a gente vai ter essa equação aqui, ó, 2y é igual a menos 4. Então, o que a gente precisa resolver? Agora é só isolar y para descobrir o valor dele. Então, como é que a gente faz isso? Passa o 2 aqui que está acompanhando o y para o outro lado, mas aqui ele está multiplicando. Se ele vai para o outro lado, ele vai dividindo. Então, vai ficar y é igual a menos 4 dividido para 2. E eu acabei de descobrir o valor do meu y. Y é igual a menos 2. Então, como é que a gente já solucionou o sistema de equações? Não, não solucionou o nosso sistema de equações, porque a gente ainda não sabe o valor de x. Então, como é que a gente faz para descobrir esse valor de x? Escolhe qualquer uma dessas duas equações aqui e substitui o valor que a gente já tem de y nessa equação e descobre o valor de x. Como é que a gente faz isso? A gente vai verificar nesse exemplo aqui. Eu peguei lá do nosso sistema de equação a minha primeira equação, que é 2x mais y igual a 6. Eu descobri lá que y é igual a menos 2. Então, o que eu preciso fazer? Substituir aqui, ó, o valor do y aqui, ó, que é igual a menos 2. Então, vai ficar 2x mais, entre parênteses, menos 2 é igual a 6. Como a gente sabe aqui da propriedade da multiplicação, que mais vezes menos é menos, então eu só vou repetir aqui na linha de baixo, realizando essa operação aqui, ó, mais vezes menos, é menos. Resulta nisso aqui. 2x menos 2. Então, eu mantenho o meu menos 2. É igual a 6. Mesmo processo, a gente acabou de obter uma nova equação aqui, ó, 2x menos 2 é igual a 6. Aqui eu só tenho uma incógnita, que é x. Então, o que eu preciso fazer? Isolar x para descobrir o valor de x. 2x menos 2 é igual a 6. Então, eu vou passar o menos 2 lá para o outro lado, ele está aqui negativo, vai positivo. Vai ficar 2x mais 2, 2x é igual a 6 mais 2. Posteriormente, eu já realizando essa soma aqui, eu sei que vai dar 8. E eu também já tenho 2x aqui, ó. Se esse 2 está multiplicando x, ele vai para o outro lado dividindo. Então, eu já posso dizer que eu possuo x é igual a 8 dividido para 2. Acabei de descobrir que meu x é 4. Para a gente finalizar a nossa resolução, o que a gente precisa fazer? Somente informar o nosso conjunto solução do nosso sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, que no caso é x é igual a 4 e y é igual a menos 2. Onde é que eu afirmo isso? Voltando aos slides, a gente descobriu aqui, ó, resolvendo a primeira parte do nosso sistema de equação, que y era menos 2. Ó. A gente acabou de descobrir aqui, ó, que y é menos 2. A gente depois realizou o método da substituição, aqui, substituiu no lugar de y o valor que a gente já tinha descobrido, que no caso era menos 2, e descobriu o valor de x.
A gente só precisou escolher uma das equações do nosso sistema. Depois que descobrimos o valor de x, que no caso aqui é 4, a gente só precisa apresentar o nosso conjunto solução, né, desse sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. E o nosso conjunto solução é esse. A gente sempre precisa dar a resposta assim. Esse S é igual a, abre chave, 4, que no caso é o meu x, e menos 2, que no caso é o meu y. Então, esse é o meu conjunto solução. Eu vou deixar 2 exercícios de fixação para que vocês consigam resolver aplicando o método da adição, né? Então, a gente espera, pelo menos eu espero, que vocês resolvam estes sistemas pelo método da adição, como diz o enunciado. Apliquem o mesmo método que eu acabei de exemplificar nesse vídeo e vocês vão conseguir resolver esses dois sistemas de equação do primeiro grau com duas variáveis. Sistema 1 e o segundo sistema aqui. Na próxima aula eu irei realizar a correção desses sistemas para vocês e irei exemplificar o método da substituição para a solução de sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Até mais, até a próxima aula.